Oi, oi, gente! Estamos de volta para a gravação de mais um episódio de Toda Mulher é um Podcast. Esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores Café Santa Cecília, Embalar, Competição Móveis, Lanchonete Quero Mais e Amor de Bolo. E antes da gente anunciar, né, a nossa queridíssima pedida. Ela foi Isso é legal a gente falar, né, Jéssica? Porque nós colocamos a caixinha nos stories. Então a gente pede lá para que você coloque a mulher inspiradora, uma história legal, que você quer que a gente conte aqui e saiba mais da história E ela foi dela. super solicitada, né, gente? Aí. Mas antes da gente anunciar, da gente começar esse bate-papo, que delícia que vai ser, gostaria de falar para vocês, se vocês estão curtindo o nosso podcast, curte, compartilha, manda aviãozinho para todo mundo aí, manda para as amigas, porque isso é muito importante para que nosso vídeo alcance cada vez mais pessoas, né? E a gente continue no ar com o nosso quadro. Isso aí. Então é importante que você participe com a gente. E eu tenho certeza que o episódio de hoje vai te inspirar muito. Bom, eu tenho certeza que você já viu ou ouviu essa mulher na cidade. Ela traz muita novidade para o nosso São João e região. Só que hoje também você vai conhecer um pouquinho mais da história dela, que eu tenho certeza que vai te inspirar, né, gente? Com certeza. Vai enviar aviãozinho para todo mundo. Hoje vai enviar aviãozinho para todo mundo, porque hoje a gente vai conhecer a essência, né? Mais do que aquilo que a gente está acostumado a ver ali nas telinhas, no Instagram, né? Que ver assim já no topo é muito fácil, né? Mas vamos saber o que vem por trás disso aí, né, Camila? Toda essa trajetória, uma trajetória de uma origem humilde, foi passado por desafios e, com certeza, uma profissional extremamente reconhecida na nossa cidade. Seja muito bem-vinda, Flávia Vargas. Obrigada. Que lindo! Eu fiquei emocionada pela essa abertura, porque eu não esperava que era com tanto carinho assim. E realmente eu tive poucas oportunidades de falar da minha essência, até mesmo pelo fato, né, da gente sempre estar mostrando a nossa profissão. E eu me sinto realmente lisonjeada por esse momento e agradeço a vocês. O prazer é todo nosso. Agradecer seu tempo, né? Por sua dedicação. Eu sei que sua vida é corrida. Trabalha com agenda, né? E teve que riscar um horário lá, sair correndo pra estar aqui com a gente. Isso é muito importante. E com certeza você tem muita coisa pra contar e a gente quer saber um pouquinho da Flávia. E assim, eu sei, igual eu falei, a gente falou aqui no off, é difícil às vezes separar um pouco, né, da nossa profissão, de quem nós somos, né? Mas eu falo que hoje em dia todo mundo vê a Flávia profissional, a Flávia empreendedora, mas a gente quer saber um pouquinho da Flávia. Então conta quem é a Flávia pra gente aí um pouquinho. É muito interessante, né? Porque a Flávia precisou de muitas sessões de terapia, muito autoconhecimento. É algo que eu venho buscando muito, porque a Flávia por muito tempo foi só salão, né? Era difícil falar da Flávia sem falar do salão, né? Eu venho de uma origem muito simples, muito humilde, onde eu recordo que a minha mãe já pegou alimentos que já foram descartados para dar pra gente poder ter o que comer. E isso, assim, eu acho que por muito tempo a Flávia foi salão, né, foi transformação, porque foi o que realmente aconteceu na minha vida para mudar a minha história. Então, assim, por muito tempo era difícil falar da Flávia sem falar de cabelo. Do salão. Né? Porque, na verdade, nunca foi sobre cabelo, mas foi sobre transformação. E transformação de verdade. Então, assim, por isso que eu sentia muito essa dificuldade. Mas hoje, eu acredito que a Flávia, ela é alguém que... Olha, ainda é difícil. Falar da gente é difícil. É muito difícil. A Flávia hoje é alguém que gosta, que preza bons amigos. Isso é muito importante, né? Que lida com muitas pessoas, mas pode contar, talvez, no dedo da mão os amigos de verdade. Acho que o amadurecimento faz isso com a gente, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente acha que todo mundo é nosso amigo, que não sei o quê, mas aí depois a gente vai levando, apanhando tanto da vida, que aí a gente vê que são poucos mesmo que estão ali, né? E, exatamente.
eu, por muito tempo, misturava, né, clientes com amigos. Tenho muitos clientes amigos, né? Hoje, os meus amigos que frequentam a minha casa vieram do salão, né? Então, assim, e são pessoas que realmente eu tenho orgulho de chamar de amigos. Gosto de encontros. Não sou uma pessoa que ligo, mando mensagem toda hora, mas que eu amo, sabe? Quem é meu amigo sabe que pode sempre contar comigo. É aquela, a gente costuma dizer, aquela amizade de baixa manutenção, né? Mas não tem isso, sim. E assim, e quando a gente amadurece, a gente percebe que isso é a melhor coisa mesmo, né? Porque é aquela amizade sem cobrança, sem, ai, você não me chamou, ai, você não me ligou. Porque amigo é muito mais do que a presença física ali, né? Eu acho que a presença de você saber quem são as pessoas que estão do seu lado. Exatamente. Eu falo que amigo não precisa necessariamente estar, mas ele precisa ser, né? Isso já basta, né? Exatamente. E a Flávia é uma pessoa sem tempo, que quando ela não tá trabalhando, ela não tá dando curso, ela quer ficar deitada. É só deitada ou em pé. Essa é a Flávia. A Flávia trabalha 12, 15 horas por dia, mas em casa internada, ela fica em coma, deitada. Não literalmente dormindo, mas a Flávia gosta. Descansando as perninhas. A Flávia não gosta de visita. Ih, gente, de visita surpresa, nossa senhora, quer matar a Flávia. Mas eu acho que isso chega com a idade também, né? Mas ter coragem de falar isso é muito... Vou dizer sincero, eu não gosto também não, de visita surpresa não. Visita eu gosto, eu adoro de receber. Vamos normalizar que visita precisa ser agendado. Por favor, ainda mais com mulheres igual a gente, que porra. Dá uma de Bruno Marquezine agora, porque essa frase dela, ela sempre fala muito isso. Fala, gente, eu gosto de exercer meu direito de ser feia. Isso, ela fala. De ficar com aquela roupa velha, de estar tranquila. Aí chega de pijama. É só marcar um horário, igual eu falo. Lá em casa, tipo assim, eu não compro guloseimas. Então, assim, quando a pessoa marca o convite, a gente compra um bolo, entendeu? Faz um café. Por favor, né? A gente trabalha muito, né? Às vezes a casa não tá do jeito que você quer. Porque, assim, por mais que eu não gosto de visita, né? Surpresa. E tudo mais, às vezes até agendada é meio complicado. Porque eu amo descansar, gente. Eu amo trabalhar, mas eu amo descansar, literalmente. Então, assim, até pra sair, muita gente acha assim, Flávia gosta de festa e tal. Gente, não gosto. Eu gosto de ficar em casa. E assim, isso, quanto mais a gente amadurece, isso mais acaba fazendo cada vez mais sentido pra mim, sabe? Também eu acho que porque a gente corre tanto, fica tão fora de casa, né? Que quando a gente tem a oportunidade de curtir a casa, de estar ali, é muito prazeroso. E assim, mais sentido com o que a gente busca também, né? Aquela fase de badalação, de ficar em todos, não sei o que, não combina mais com a pessoa que a gente quer se tornar, que a gente quer, né? Vamos normalizar também uma cafeteria, olha só. É ótimo. E assim, mas eu tenho trabalhado isso em mim, porque eu sinto que eu tenho certas amizades que gostam disso e tá tudo bem. E a Flávia é essa pessoa. A Flávia é alguém que se transforma todos os dias. A Flávia é alguém que preocupa com aquelas pessoas que são de fato importantes. Então, assim, eu não gosto, mas é uma coisa que eu trabalho, porque realmente eu sei que isso é importante para algumas pessoas. E eu amo estar com elas, mas isso, marcar e tal, a Flávia não gosta. Mas eu acho que é isso mesmo, Vamos encontrar qualquer dia, vamos. Eu fico assim, tomara que desmarque. Eu aposto que tem gente que tá se identificando, tá? Certeza. Porque toda vez que eu falo, eu não gosto de visita. A minha mãe deve estar lá, olha. A minha mãe, quando assistir, você vai ver. Ela vai falar sobre isso. Porque todo meme que tem esse negócio de visita, ela me caminha aí, viu? Eu te falo, sou eu. Visita não é bom, não. É uma questão cultural também, né? Tipo assim, eu acho que antigamente, né? Minha mãe também, a sua. E aí tem essa visão de a gente não... Porque é tão corrido, gente, que realmente você tem que estar preparada pra você receber uma visita. Exatamente. E eu fui criada assim. A minha mãe é muito sistemática e ela sempre falava, na época nem tinha telefone, mas dava um jeito de avisar que a gente iria, né, na casa. Hoje, nem a minha mãe, gente, nem minha irmã vai na minha casa sem me avisar.
A verdade é essa. Ô, gente. Então, assim, se bater, eu finjo que eu não tô em casa. Olha, eu tô ficando nua aqui pra você. Se bater na minha casa sem avisar, eu finjo que eu não tô em casa. Na minha casa não tocar de novo. Não tem. A gente tá falando aqui sobre sobre visita, né? Sobre ser anfitriã, essas coisas assim. Mas a gente tá falando isso em casa, tá, gente? Porque aqui a gente ama receber, né? Eu amo receber no aqui salão. tudo é combinado, tem café, tem bolo, agora tem salgadinho. Tem recepção, que aqui a gente prepara, não é surpresa. Exatamente, é isso, né? Essa É porque questão. aquele momento de descanso, Exatamente, porque eu amo. Quem é meu cliente sabe, eu estou lá todos os dias, eu sou receptiva. Muito, Eu preocupo com isso a todo momento. Só que isso, eu sou um ser humano. Então, assim, eu preciso descansar. É verdade. Eu preciso pensar. Né? Então é um momento que eu tenho para pensar. E mesmo assim, mesmo que seja ficar ali olhando pro nada, mas, gente, todo mundo, a mente precisa, né? Ô Flávia, você falou aqui agora, recapitulando, né, sua essência e tal, de onde tudo começou e tal. Você comentou, assim, que você passou muitas dificuldades na sua infância, né? Você pode contar pra gente, assim, um pouquinho de como foi sua realidade? Porque, assim, hoje em dia é muito fácil, né, as pessoas olharem a Flávia aí, uma mulher de sucesso, uma super empreendedora, bonita, maravilhosa, sempre bem arrumada, e falar, não sei o quê, porque o pessoal adora, né, falar, mas não sabe o quanto foi difícil chegar até aqui, né? Então você poderia falar pra gente um pouquinho como que foi, contar um pouquinho mesmo da sua história, de como tudo começou? Claro que eu posso. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Mas eu vim para São João com 2 anos apenas. Então é onde a minha vida começou a se desenrolar. Foi por aqui mesmo. E a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 2 anos. E foi muito difícil. Eu me lembro, minha memória é muito ruim, mas eu tenho alguns flashes, assim, né? Que ela veio para São João e ela contava que pra, né, me manter, ela muitas vezes ela teve que comer arroz com cebola, porque eu mamava sem parar, sempre, né? E eu lembro que minha mãe tem uma foto onde ela era muito, muito, muito magra. E eu lá toda gordinha, arrumadinha, penteadinha. A minha mãe sempre foi muito cuidadosa. Sempre nos faltou muita coisa. Muita. Mas ao mesmo tempo não nos faltou o principal, né? Que é amor, educação, exatamente, cuidado. A minha mãe, por muito tempo, ela viveu por mim e pela minha irmã. E foi assim, e quando a gente mudou, né, para uma casa em lá eu acho, se eu me recordo, no Jujuba, e ali tinha um homem que passava todos os dias, e eu chamava ele de pai, porque eu não sabia, eu tinha 2 anos. Eu ficava, mas eu lembro, gente, eu passava e ficava papai. E aí, a minha mãe, desce daí, esse homem não é seu pai, minha filha, e tal. E eu ficava esperando ele passar, papai. E aí, um dia, ele me levou, né, perguntou se podia levar lá na casa da mãe dele, pra eles me conhecer. Ele ficou, esse homem ficou apaixonado por mim. E a minha mãe passando aquele momento difícil e tudo mais. E a minha mãe se apaixonou por ele. Nossa. Ai, que lindo! É aquele negócio, eu fico, olha, tô arrepiada. É que aquele legal. Negócio, tipo assim, se tratou bem meu filho, né? Tipo, nossa, né? Adoçou a boca da mãe. Exatamente. E era um momento difícil que minha mãe estava passando. Ela estava, né, recém-separada, com uma criança pequena. Eu acho que a minha mãe na época tinha, nem sei, ela não foi mãe tão nova, com 30 anos e tal. E aí ela se apaixonou por ele, adoça a filha e ganha a mãe. E esse homem, ele é o meu pai. Ele não existiu, ele foi, né, enquanto ele viveu. Tem só 3 meses que eu perdi ele, e ele foi o homem mais incrível que eu conheci na minha vida. E ali, ele tinha muitos defeitos como qualquer outro. Minha mãe teve problema com ele, alcoolismo. E aí, era uma doença. E aí, então, ele, às vezes, bebia o salário todo, né? A gente não ficava sem, literalmente, nada mesmo para comer.
né? E aí a gente teve que viver, aí eu cresci e tal, e a minha mãe, né, viveu com ele, foi casado com ele 14 anos. Nossa, muita coisa. Muita coisa, e ele é a referência que eu tenho como pai, é uma pessoa que eu amei incondicionalmente e tal. Só que a gente sofreu isso, essa doença, né, do alcoolismo. E foi muito difícil para minha mãe. E que acontece, e tem muitos casos, né, assim, realmente precisa de tratamento, né? Sim, com certeza. E a família toda sofre. Sofre. Reflete todo mundo, muito, né? A mãe sofria, as irmãs sofriam muito. E assim, eu sofria, né? Porque, né? E foi assim, e aí eu tive que amadurecer muito rápido. Né? Eu fui obrigada a amadurecer. Naquele sofrimento todo, eu tinha muita vontade de ajudar minha mãe. Que ela não precisasse passar por isso. Mas eu também que não queria que ela se separasse dele, porque ele era meu pai. Né? Então aquela coisa, eles tentaram, eles viveram. E não deu certo, infelizmente. Graças a Deus, quando, né, ele faleceu, já tinha mais de 10 anos que ele não bebia, nem fumava mais. Que bem, através de muita oração, de pedir muito a Deus, né? E aí, enfim, ele não morreu com essa doença, né? Assim, a gente fala que não existe ex-alcoólatra, mas ele conseguiu lutar até o fim contra isso, né? E aí, nessa transição, eles se separaram e tudo mais. E aí as coisas ficaram muito difíceis. Aí a diferença minha e da minha irmã era de 6 anos e tal. E aí foi quando eu me lembro, né, da gente viver de muita ajuda. Eu nunca passei fome. Isso eu não posso falar. Mas a gente passava muito aperto. Muito aperto. A minha mãe se virava em 2, em 10. Eu lembro que uma vez eu dividi uma salsicha com a minha irmã, porque a gente não tinha o que comer. E as lágrimas dela escorria. Eu falei, não, mãe, tá uma delícia, tá tudo bem. E realmente estava. Sabe? Realmente estava. E ela não queria comer, né? Não, eu não quero. Sabe? E assim, quantas inúmeras vezes ela precisou se anular por nós. Sabe? Então eu acho assim, que independente de qualquer coisa, eu fui mãe, mas eu não sou mãe, né? Porque meu filho morreu. Mas isso é uma coisa que eu tenho assim no fundo do meu coração. Que você que tem a sua mãe, por mais defeitos que ela tenha, com mais que difícil que seja a sua relação com ela, nenhuma mãe erra na intenção de errar. Não mesmo. Ela erra na intenção de acertar. Sim. E às vezes, adolescente, alguém muito rebelde, tem essa mágoa mesmo, perdoa, porque ela fez o melhor que ela pôde. Exatamente. E hoje, assim, independente de qualquer coisa, eu sei que a minha mãe fez o melhor que ela pôde. Com certeza. Sabe? Independente de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer momento que eu viva com ela, ela fez o melhor que ela pôde e ela se saiu muito bem. E assim, só olhar pra você e pra sua irmã e a gente vê que ela fez um belíssimo trabalho, né? Quem não conhece, a gente mora em cidade pequena, então todo mundo conhece todo mundo. E assim, quem não conhece a Flávia e não conhece a Paula, tá perdendo a oportunidade. Assim, são muito diferentes, mas assim, são duas pessoas com a mesma essência, duas pessoas educadíssimas, com um coração maravilhoso, duas pessoas simpáticas. E isso reflete até nas sobrinhas, porque as filhas da irmã da Flávia são a mesma coisa, tipo assim. Então, assim, isso é reflexo de uma criação que você teve lá no passado, né, da sua mãe, que soube encaminhar vocês, soube dar o principal, né, que era a educação, o amor, né, o acolhimento, e isso é principal. Só que muitas vezes a gente só percebe isso quando a gente já tá grande, maduro, né, Camila? Porque adolescente tem mesmo essa fase, não sei o quê, né? Eu acho que é bem isso, né, fase. Então, não é porque também a pessoa faz com intenção daquilo ali, é porque não conhece, não sabe, e o amadurecimento traz isso pra gente, essa outra visão.
E a gente tá até aqui falando pra respirar, né, gente? Porque tá muito emocionante. É, também tô porque é uma segurando. história Que muito... Eu falei. Que poucas pessoas comentou no sabem, né? início. A gente mesmo sabia Não, de eu não tudo sabia. isso. E é uma história muito... a gente falou no início que era uma história que ia com certeza te inspirar, te emocionar, né? E o que isso... Você trouxe uma história, Flávia, muito bonita, né? Porque é uma história que já começa de superação também, né? De superar todas as situações do momento, né? E hoje, olhando toda a sua trajetória, assim, né? A gente vê que, de fato, isso também te ajudou, né? Eu falo que a gente sempre tem que olhar pelo lado, né, positivo, que isso te ajudou a chegar até aqui. E como que você viu esses desafios que te ajudaram para chegar hoje? O que você acha, assim, que a gente pode colocar esses desafios que te trouxeram até aqui hoje? Você tem isso para você, assim? Esse desafio, de fato, te trouxe até aqui? Te impulsionou? Com certeza. Toda vez que eu olhava para aquela situação, eu tinha certeza que eu não ia ficar ali. Eu queria, de fato, mudar a minha história, né? Na verdade, eu queria começar mudando pela história da minha mãe, porque eu era uma criança, né? Esse episódio, né, quando ela se separou, eu já tinha, sei lá, uns 14 anos, e eu sempre olhava e falava, eu não vou viver assim, eu não quero viver assim, eu nunca vou passar por isso. E depois disso eu lutei com unhas e dentes, igual você falou assim, é uma história de superação e tal. Mas eu não tinha outra escolha. Eu só tinha uma escolha, fazer diferente. Entendeu? Então eu carreguei por muito tempo a responsabilidade de ser a única alegria da minha mãe, que ela não tinha alegria. Nossa, isso é forte. Mas assim, o que eu acho mais bonito é porque, assim, embora você fale, eu não tinha outra escolha, de fato, né? Pra você, pra sua cabeça, que já tão nova, já era tão amadurecida, mas o que acontece? Você não se vitimizou e nem se acomodou. Nunca. Porque, assim, que a gente vê muitas pessoas que às vezes se acomodam, né? Tipo, eu entendo que as dificuldades, mas assim, sim, existe a dificuldade, mas a gente também pode correr atrás igual você correu e tentar fazer uma nova história. Mas às vezes as pessoas se acomodam. Se paralisa, fica ali, aceita aquilo, não, eu vou, né? E tá tudo bem, né? Então eu acho isso muito bonito nessa história, que na verdade, os desafios te impulsionaram. Exatamente. Mas é muito interessante, porque nessa transição de autoconhecimento, eu tô muito longe realmente, quanto mais eu estudo sobre isso, mas eu vejo o quanto eu não sei nada. Então, assim, por muito tempo eu não entendia por que as pessoas falavam, mas é porque a criação deles não teve como e tal. Coitado, mas isso eu não entendia. Eu não entendia, era uma coisa assim, nada a ver isso e tal. Eu também vim de uma história difícil, de superação. Então, se a pessoa quer, ela faz. Eu tinha muito isso na minha cabeça. Só que, Jéssica, quando a gente realmente... Aí eu comecei a pensar sobre isso. De vez em quando eu tenho umas viagens e nessas viagens eu fico assim, o que faz o outro agir dessa forma? E aí eu cheguei na seguinte conclusão, que pode ser que amanhã não seja a mesma. Não é uma certeza, tá? Que, de fato, quando você está vivendo, você está numa situação, é muito difícil pensar que você vai conseguir sair. Não, isso com certeza. Só que a gente tem que acreditar. É muito difícil. Porque é igual aquele negócio, não olhe para a luz. É muito difícil. É muito difícil. Igual quando vocês começaram, e eu escuto isso todos os dias. Mas pra Flávia é fácil. Porque ela tem isso, ela tem aquilo e tal. Pra Flávia é fácil. Porque a pessoa só vê o momento. Só e o meu momento, ele nunca me definiu. Ele nunca vai me definir. O momento que eu vivo, seja ele qual for, de sofrimento, de escassez, ele nunca vai me definir. Nunca. Então, assim, é um recado para quem está nos assistindo. Não deixe o momento que você está vivendo agora definir quem você é.
a sua história, não deixe. Porque eu nunca deixei. E aí, mesmo que os momentos eram difíceis, gente, é muito difícil você sonhar quando não existe uma porta. Eu tive que criar, isso é verdade, né? Uma porta onde não existia janela, só existia parede. E aí a minha mãe, com muito medo de proteger, igual falar, eu podia falar assim, minha mãe, eu sou assim, porque minha mãe falava isso comigo, mas ela falava assim, minha filha, eu sempre fui sonhadora, sempre fui. Ela falou, minha filha, pelo amor de Deus, sonha, mas sonha com o pé no chão. Eu ficava com uma raiva daquilo. O medo da frustração, E eu falei, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Mas eu não, você fala assim, você já tinha essa visão? Não. Se eu contar pra vocês os sonhos que eu tinha, vocês vão falar assim, gente, né? É mentira. Eu sonhava em uma melhora, mas era uma melhora assim, uma melhora daquela situação. Não era isso tudo que aconteceu na minha vida, é muito maior do que os meus maiores sonhos. Você podia imaginar. Muito, muito, muito mesmo. E assim, eu sabia que eu ia mudar de alguma forma, mas eu não sabia que ia do tamanho, porque Deus, ele é maravilhoso. E você sonha algo e quando você começa a correr atrás, ser uma pessoa disciplinada atrás daquele sonho seu, Deus realmente derrama, Ele abre as comportas. E eu acredito que Ele prepara muito mais do que a gente sonhou. E quando a gente está falando de sonhos, de tudo que você estava idealizando ali, quando que surgiu a sua profissão? Quando nesse momento que você conseguiu enxergar uma porta e a sua profissão? Sim, eu sempre quis ser cabeleireira, mas... desde pequenininha. Eu lembro que eu ficava penteando o cabelo das minhas Barbie, cortando. Penteava e cortava, aquela ponta que fazia assim, porque eu nunca tive uma Barbie original na vida. E aí, eu amava Barbie. Eu lembro que eu tinha uma amiga que tinha toda a coleção, e eu ia lá pra casa dela só pra poder brincar. E aí, ia almoçar, porque ela fazia uma comida gostosa, a mãe dela, que não tinha lá em casa. E aí eu ficava penteando, mas eu não podia cortar, porque o dela era original, mas a minha cortar. Aí cabeleireira nada, quer cortar o cabelo. Eu queria cortar aqueles cabelos e tal. E eu tinha um cabelo cacheado, bem volumoso. Eu tenho, né? Mas eu queria, e a minha família toda é muito... de cabelo liso, minhas primas, elas implicavam muito comigo. Pecado, na hora que elas iam brincar de casinha, elas falavam assim, não, Flávia, não vai vir não, senão vai quebrar meu pente. E aí, eu vivi nisso. Uma vez ela fechou a porta, porque eu ia quebrar o pente dela. E eu falava, eu vou ter um cabelo liso. Não é nada desse negócio aí que o pessoal gosta de mimimi, não se aceitar, não. Eu tenho muita certeza de quem eu sou. E é preferência, eu gosto. Penso até às vezes fazer uma transição, mas não consigo, porque é uma coisa prática. Então, assim, pra deixar isso claro, né? E aí, eu chegava em casa, amarrava uma toalha na cabeça, balançava, que eu queria que meu cabelo balançasse. Que você não, tem cabelo e grande, o cabelo cacheado, ele não sai de um lugar e fica ali e tal. Não queria, acho lindo, mas isso é só pra mostrar a vontade da profissão. Eu já gostava. E a minha mãe, por ser muito virona, né, pra fazer um dinheiro aqui, outro ali, ela cortava o cabelo dos outros em casa. E até hoje eu não sei, quanto mais eu estudo, eu não sei como a minha mãe fazia aquilo. Eu acho que é só pela necessidade. E ela cortava o cabelo do pessoal e tal, e ali eu falava, corta o meu também. Eu queria cortar curtinho de novo, que eu gente. Uma vez eu perturbei tanto minha mãe pra cortar meu cabelo, que tava tendo uma novela da Camila Pitanga. E ela tava dando muito curto, eu cisnei, meu cabelo ia ficar daquele jeito, minha mãe cortou, eu fiquei igual um coqueiro. Mas eu chorei tanto, eu fiquei igual um coqueiro. Falei, nossa, eu chorava, porque eu molhava ele aqui embaixo. Eu devia ter uns 6 anos, eu sempre gostei. E aí, vendo, né, todo esse aperto e tudo mais, eu comecei a fazer algumas coisas. Unha, aprendi sozinha, porque a minha mãe também fazia. Né? Eu via, aí eu falei, vou fazer unha. Fazer unha, sobrancelha.
né, do meu jeito, fazia. E com 9 anos eu comecei a conviver com a família do meu pai, né, meu pai biológico. E a minha tia tinha um salão de beleza muito frequentado na época. Ela fazia cabelos afros e eu ficava apaixonada com aquela transformação que as mulheres chegavam, queria muito, né, permanente na época, que era muito, ela fazia muito. E aquela função de salão cheio, e ela tinha um ciúme das clientes dela, que ela não deixava eu fazer nada, mas eu ficava lá no tanque lavando a fubuca. Falei, vou fazer isso. Eu chegava em casa, eu fazia igual. E eu começava a reproduzir Olha, aquilo. gente, prestando atenção, E comecei. Aí com 12, 13 anos, eu já fazia muitas coisas. De fazer escova em casa, de fazer chapinha. Falei, isso que eu quero. Desde muito cedo mesmo. Desde muito cedo. Desde muito cedo, eu tinha certeza. Eu nunca assim, o que você quer ser quando crescer? Eu nunca falei assim, eu quero ser, sei lá o quê. Não sei. Nem sabe, não porque sei. sempre foi muito claro. Uma vez eu pensei em ser jornalista. Na época que eu tinha que escolher, eu queria muito fazer alguma coisa ligada com a comunicação. Só que aí depois, cada vez que eu entrava mais no cabelo, mais apaixonada eu ficava. Falando, não quero sair daqui. Eu tinha muito orgulho, cara, de falar. Que legal. Eu sou cabeleireira. Vamos pegar o gancho disso, porque esse episódio tem uma novidade. A Flávia já chegou trazendo novidade para nós aqui. E ela vai disponibilizar 2 brindes, tá? E dentro disso você precisa assistir o episódio para saber a palavra-chave. E a primeira palavra-chave agora é... A primeira palavra-chave, gente, anota aí, hein? É propósito. Então, assim, depois... vocês vão comentar lá essa palavra-chave. A primeira pessoa que comentar leva um brinde da Flávia. Olha só que poder. Então, anota aí, propósito. Se pegando o gancho do propósito, você estava falando muito sobre isso, né? Que já estava ali para você, o trabalho, a profissão. E quando que isso passou? Vamos passar um tempo aí na jornada aí rapidinho, chegando aqui. Quando nesse momento que você começou a ver que essa profissão, junto com esse propósito, algo que estava muito dentro de você, começou a dar certo? Começou a dar certo quando eu entendi que eu estava no lugar onde eu queria estar. E na hora que eu comecei a ter os feedbacks das minhas clientes, daquele sorriso no espelho, daquela mulher que chegava muitas das vezes sem autoestima. Eu já atendi clientes que queriam acabar com a vida dela. E muito nova. Eu me deparei com uma situação dessa. E aí ela falou, Flávia, depois que eu tive aqui... Aí eu não tinha noção da dimensão. Porque, na verdade, propósito na verdade, assim, deixar um propósito claro, eu posso falar que eu tenho... Entender, de fato, né? O meu porquê foi de 1 ano para cá. Hoje eu tenho, Flávia, qual é o seu propósito? Né? Eu tenho o meu propósito claro e estabelecido. Né? O meu propósito é transformar não só cabelo, mas vidas. Né? Por isso que essa vontade de agora da área da educação e deixar um legado. Porque a gente não é eterno. Isso, e aí eu entendi, caramba, não é sobre cabelo. E pegando esse gancho aí de transformação, que a Flávia sempre fala, gente, de fato, é realmente uma transformação. Por quê? Você que está assistindo aí, você mulher que está assistindo aí, você vai me entender. A gente, quando, né, nós mulheres, quando não estamos bem, aconteceu às vezes alguma coisa, às vezes até acontece muito também em questão de relacionamento, onde o ego vai lá embaixo, a autoestima fica péssima. A primeira coisa que a gente fala, preciso mudar o cabelo. Preciso ir no salão. Sim. Que seja fazer uma escova, que seja... Isso, gente, isso é um poder de autoestima, assim, bizarro que dá na gente. Isso é cientificamente comprovado, que hoje o salão de beleza, ele é comparado em questão, né, psicológico, o bem que ele faz,
é muitas vezes maior do que uma sessão de terapia. Porque é terapêutico demais, né? É verdade. Muitas vezes a pessoa vai ali, não tô desmerecendo de forma alguma, mas muitas vezes a pessoa vai ali na terapia, né? Ela vai fazendo mas de imediato, ela não tem essa sensação terapêutica que a gente tem. A transformação é na hora. É na hora. A terapia, ela é um... Não, e todo esse cuidado, de você sentir processo. cuidado mesmo, de sentar ali, de ter alguém lavando seu cabelo, o toque, né? O toque, te servindo um café, se sentir assim, nossa, como eu sou valiosa, sabe? Aquele momento, né? E aí, por muito tempo, eu entendia isso. Só que quando a gente entra no automático, eu só queria que as pessoas vissem mesmo, fazer elas se sentirem assim. Mas propósito estabelecido, igual eu tenho hoje, eu não tinha. É porque o conhecimento traz também, né? E aí eu amadurecimento, e aí, né? Eu comecei a pensar, né? Ler mais sobre realmente qual era o meu propósito e entender que ele tinha que ser algo claro, onde as pessoas não precisassem gastar energia e nem caloria para descobrir o que eu estava tentando falar. E hoje eu consigo comunicar isso de uma forma melhor, que não é só levantar a capa, né? Fazer cabelos bonitos até é uma consequência, porque na verdade beleza é muito relativa. Então hoje podemos dizer que o seu propósito que você disse, né, transformar vidas. Então, se a gente pegar no sentido de que o seu propósito seria, então, transformar a vida não só da pessoa que está ali sofrendo não, né, sendo transformada, né, fisicamente, assim, a beleza, né, visual, eu tô falando, você fala no sentido de transformar a vida de outras pessoas, no sentido de impulsioná-las a chegarem aonde você chegou. No caso, passar os seus conhecimentos para outras profissionais, transformando mesmo a vida dela, tipo, mostrando, olha... É possível. Né? Porque você também tá nessa área de educação mesmo, de ministrando cursos, né? Eu vi que você lançou lá um curso do Liso Perfeito. Foi. Então, isso também serve de uma transformação. Porque você tá pegando todos esses anos seu de conhecimento, sua trajetória de vida, toda essa luta, entregando. Isso aqui. Tipo assim, né? E sem segredo. Sabe? Porque quando eu me propus fazer isso, foi do mesmo jeito que eu faço cabelo. Eu entrego tudo. Quando eu estou no salão, eu estou ali. Eu estou presente. Né? Nenhum tipo de problema, nenhum tipo de pensamento me tira dali. Eu estou inteira. Quando eu entregue de verdade. Entregue de verdade. Eu sinto os meus pés, eu sinto o meu corpo ali, a minha alma, meu espírito, ele está ali. Até porque é muita responsabilidade também, né? Muito. Porque conforme a gente falou, gente, se o cabelo não tá bom, nada vai bem. Já reparou aquele dia que, tipo assim, você fala, nossa, hoje meu cabelo tá bonito, tô me sentindo linda. Ai, mas aquele dia, nossa, esse cabelo não tá bom, que não sei o quê. Aí pensa, a pessoa vai ali, no momento fragilizada, te entrega tudo, fala, olha, eu toma. Não entrego nada. Exatamente. Eu assim, posso piorar a situação. É isso que eu ia falar, eu acho que ainda tem isso. Porque se uma pessoa te procura, e na maior parte das vezes, sim, tem gente que quer uma manutenção, tem gente que só faz, né? Mas eu tô dizendo assim, muitas vezes as pessoas querem coloca muita expectativa também. Então, a gente até vê hoje em dia, você deve acompanhar também, que tem muitos casos na internet de pessoas que quando o cabeleireiro mostra e aquilo não faz sintonia com a pessoa fica assim, desestabilizada, porque de verdade é uma coisa que se identifica, muito, né? Além. Muito além. Você tem que trazer a essência da pessoa para aquilo ali, né? Para aquele corte, para aquela cor também. Então, acho que tem que ter uma sintonia muito forte, tanto do profissional com o cliente, né? E isso é muito interessante, né? Ser falado, que é por isso também que eu quis ir para a área da educação. Para mostrar para as pessoas que hoje fazem cabelo que a gente está lidando com vidas. Não é só com um fio de cabelo. Sim, aquilo ali é muito além. E os profissionais, né, que estão entrando, estudar mais, né, sobre não só cabelo, pessoas. Exatamente. Entendeu? E eu queria criar assim, um atalho para eles, né? Colocar mesmo uma trajetória de 20 anos e facilitar a vida deles, porque na minha vida nunca foi fácil. E aí eu sempre tive o sonho de ser cabeleireira, mas aí um dia tinha um curso no São Vicente de Paulo, R$50. A minha mãe, você tá doida, menina?
A nossa realidade é essa. Flávia, põe o pé no chão. Quando eu falo, gente, que minha mãe falava pé no chão, eu tô falando de coisas muito pequenas. Eu não tô falando dos Flávio Coifer que existe hoje. Eu não tô falando de uma cadeira de cabeleireiro. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de R$50. Tá? Eu tô falando de coisas assim muito, muito, muito pequenas. Mas naquela época não podia, porque a gente tinha nem pra comer. É isso aí. Então ela falava, era outra realidade, pelo amor de Deus, sabe? Então assim, eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas. Infelizmente, né? Mas o que eu sinto falta hoje no ramo da beleza, ainda mais quando é esse amor mesmo, é o coração queimar, porque o meu queima até hoje. Olha, eu falo que eu trabalho na área da beleza, assim, né? Eu trabalho com estética. E assim, menina, meu coração, eu falo... Você sabe o que eu tô falando. Nossa, assim, eu me emociono de verdade, assim, porque você vê, de fato, aquela transformação na vida das pessoas, a conexão que você tem com as pessoas, né? O quanto que o cliente confia em você, o quanto que ele se entrega para você. Eu acho que isso é uma graça, é um dom também, que eu acredito que Deus, para quem trabalha assim, né, dessa forma, eu acredito que é bem um dom, mas a área da estética consegue proporcionar. Exatamente. Tem a Camila sempre fala muito isso, eu sempre lembro muito dela. Você tá há quantos anos mesmo? 16 anos. 16 anos. E ela sempre fala, ninguém fica tantos anos fazendo a mesma coisa por tanto tempo se não amar muito. E é verdade, gente. E é verdade. Então, você tá nesse ramo aí há 20 anos, porque você de fato ama muito e a gente vê a sua evolução, que você tá só procurando, né? Melhorar. Trazer coisas. Eu vi que uma época você trouxe também, acredito que você deve trabalhar com isso, achei super legal, porque você uniu a colorimetria. A colorimetria com análise de coloração pessoal e o visagismo. Achei isso, assim, uma sacada incrível. Isso é muito bacana. Porque, assim, eu já fiz a análise de coloração pessoal, não é isso que fala? E eu achei que foi muito legal. Então, assim, quando você une isso dentro, a pessoa, de fato, dois poderes muito fortes ali. Já tá tudo ali na pessoa, né? Tipo assim, você vai ali e já faz tudo de uma vez, né? Você já sai pronta. E eu senti a necessidade disso, porque a análise de coloração pessoal hoje, ela é uma realidade, tá? Ela é incrível mesmo. Muito. Só que a análise de coloração de vestuário, ela não serve para cabeleireirismo. Me desculpe as consultoras maravilhosas que a gente tem, mas ela não serve. É mesmo? Não serve. Por quê? Quem entende de cabelo somos nós cabeleireiros. Elas não entendem. Por mais lindo que sejam os trabalhos dela. Vou dar um exemplo. Uma cliente chega até você, que é consultora, e vai fazer uma análise de coloração pessoal. E aí ela descobre, um exemplo, que ela tem uma cartela, um subtom frio, tá? Só que ela pinta esse cabelo de preto, um exemplo. E ela descobre que talvez o preto não seja interessante. Entendi. Não harmoniza com as características dela natural. Tô dando um exemplo, tá? Aí ela vai até o cabeleireiro, o abençoado do cliente, e fala assim: aqui, eu fiz análise de coloração e a minha cartela é essa aqui, ó, né? Inverno frio. E a abençoada da cliente já tem o cabelo pintado de preto. E eu não posso ficar com o cabelo assim. E eu devia fazer assim, porque fica mais harmonioso. E a consultora, ela não fala que ele tem, tá? A análise de coloração hoje, ela serve para libertar a gente, mas às vezes um cliente ou outro, ele não entende que é para libertar. E muitas das vezes o cliente se sente preso a isso. É isso que eu ia falar. Eu já atendi clientes que nunca mais usou preto porque não tinha preto na cartela dele. Mas é bem isso. A minha cartela de roupas, né, vamos deixar claro, não tem preto. E eu adoro preto. E aí? Mas eu acredito que é isso, é você entender o funcionamento daquilo. Exatamente. E aí eu fiquei com uma raiva disso. A verdade é essa, gente. Eu fiquei com raiva daquilo, porque não ela falou que é isso. E aí eu demorei um tempo para entender, mas entendi, que eu falei, gente, não tem lógica. E outra coisa,
às vezes é um cabelo quimicamente tratado. Isso que eu ia falar, às vezes não é possível, não né? é possível. E a pessoa, ela começa a se sentir feia. Ela foi daquele jeito A vida inteira. mas ela foi na consultora. De repente, quero imagem, ir. estilo, eu tenho que ter o cabelo. E ela não falou isso pra ela. Ela deu as opções, porque antes, eu tô falando isso aqui, mas eu tô falando porque eu tenho respaldo pra falar. Não tô falando uma coisa que eu não é achismo. Eu sei que elas não falam. Você falam, tem. não falam Ela mesmo. fala, eu vou te dar umas opções de isso aí. cabelo que ficaria mais harmônico com as suas características naturais. Isso Aí a cliente chega e fala, ó, com uma A carteirinha. Eu já tô digital, organizada, ela chega na ó, carteirinha. fiz consultoria de cor e eu tenho que ter cabelo assim, ó. Eu olhava para aquilo, mas um teste de mecha não era possível. Não passa? Né? Não passava, não era possível e tal. E aí, eu fiz um curso, fiz curso online de análise de coloração pessoal. Eu falei, gente do céu, isso aqui não dá. Aí, até eu chegar numa profissional maravilhosa, que ela é a minha mentora, e ela tem um curso que chama Arte Visagem, onde que ela mostra a análise de coloração de uma forma voltada para cabeleireiro. Então a gente analisa as características, temperaturas, mas primeiramente o que a gente tem ali. Entendeu? Então assim, e começa a fazer um trabalho. E dá, não dá. Porque tudo pode, mas depende quando a gente fala de cabelo. E por isso que eu fui para análise de coloração pessoal. Então, assim, hoje eu só vendo no meu salão a análise de coloração pessoal depois de fazer um teste de mecha. E às vezes as pessoas não entendem. Primeiro eu preciso ver saúde, para depois ver se eu tenho condições de depois realizar a transformação. Porque senão a pessoa faz a análise e dá que tem que fazer umas mechas, pode fazer umas mechas, mas o cabelo não passa. Exatamente. E a análise de coloração pessoal é linda, maravilhosa, é uma coisa que funciona, mas ela não é para todo mundo. Gente, precisa de saber, né? Tem que procurar um profissional, não adianta. Eu acho que é bem isso mesmo, igual você trouxe. Você precisa de ter uma clareza do que pode ser feito, né? O desejo da pessoa, mas também precisa ser ligado com o que de fato dá pra fazer. Porque a cartela pode falar que realmente aquelas opções, elas vão ficar harmônicas, mas é algo que às vezes eu não consigo trazer harmonia. Eu vou trazer para ela uma baixa autoestima, eu vou acabar com o cabelo, ela pode quebrar, pode ter que cortar curto, ela gosta de longo. Então tudo depende. E às vezes não é para todo mundo porque ela tá feliz com aquele cabelo. Ela não quer nem saber se tá na cartela ou não. É verdade. E tá tudo bem. Mas eu só sei que tá tudo bem por quê? Porque eu estudo muito para saber se tá tudo bem. Então eu fui para análise de coloração porque eu não aceitava ela chegar com uma cartela que eu via, não tem condição e tal. E eu falava, eu já tentei reproduzir aquilo. A gente tenta, é uma coisa na moda, mas não dava. Falei, não, tem uma coisa errada. E aí eu entendi que, de fato, quem entende de cabelo é cabeleireiro, né? Então, assim, e a gente começa a desenvolver, e a análise de coloração realmente é algo que é lindo. Uma tá vendo, gente? Não é só. Às vezes eu acho que é só lá fazer uma escova, fazer uma hidratação. Não, é muito mais que isso. Olha o quanto de estudo, olha o quanto de informação que ela já passou. A Flávia deu uma aula aqui pra nós também, inclusive. O assunto é muito bom. A gente poderia ficar falando aqui, horas e horas, porque esse universo é muito gostoso, ela tem muita propriedade do que ela fala. Então, também, assim, a gente, como... Eu não trabalho com cabelo, mas eu adoro saber, tô entendendo. Eu adoro também. Mas é muito gostoso, né? Ouvir a Flávia, muito a gente bom. poderia ouvir muito mais. Porque assim, a Flávia é o tipo de pessoa que ela senta e fala sobre qualquer assunto com a gente, né? A gente conversou aqui da história, passou pela transição, aí ela voltou no cabelo de novo? É isso que a Camila falou, ela fala com muita propriedade. E isso traz muita clareza, né? É muito bom conversar com alguém. É gostoso, é leve. É isso mesmo. Eu já sabia que seria assim, né? No tá início eu falei. Agora a gente quer falar, a gente vai finalizar, né? Esse papo que eu falei. A gente poderia ficar aqui horas. Infelizmente. Mas eu queria que você olhasse pra câmera ali. E pra finalizar, porque eu falei que a gente poderia ficar aqui conversando horas sobre cabelo, né, Jéssica? Eu queria o que você teria de mensagem pra deixar pra essas mulheres
que você de fato é uma inspiração. Eu quero muito que você enxergue isso, eu acredito que sim, mas estou falando por mim, né? O quanto que você inspira outras pessoas, tanto sua história que é muito bonita, e tudo que você está construindo também, que é muito bonito. Muitas mulheres, inclusive, que te solicitaram aqui, né? É isso aí. Olha que responsabilidade falar para elas. Fala para elas, então fala aí. Então, o que eu quero deixar aqui, né? Primeiramente, muito obrigada por vocês me verem assim como alguém que pode te inspirar, alguém que tem uma história que mostra que é possível, sim. Muito obrigada por vocês, né? Vocês que pediram tanto para eu estar aqui. Mas o que eu queria mesmo é que você, mulher, olhasse e descobrisse a sua verdadeira essência. Descobrisse o que realmente é aquilo que te traz autoestima. Não só sobre aquilo que você vê no espelho, mas realmente aquilo que você é, de fato. Porque a autoestima, ela não está ligada naquilo que você vê ou que as pessoas falam a seu respeito. Pare de preocupar com o julgamento, com a crítica das pessoas que vão te apontar. Se você tem um sonho, acredite nele. Acredite, porque eu não conheço ninguém altamente disciplinado que um dia teve um sonho e começou a trabalhar atrás para conquistar esse sonho que não venceu. Eu sou a prova disso. Um dia eu tive um sonho e hoje eu vivo desse sonho. E não há nada mais prazeroso do que você olhar para trás, ter orgulho da sua história, porque eu tenho orgulho da minha história, eu não tenho vergonha. Às vezes você não conhecia a minha história, e isso aqui não é nem uma linha. Tem muita coisa atrás disso. Mas por que às vezes eu tenho até dificuldade? Porque eu não estou mais lá. Então o passado é um lugar que você tem que ir só para ter gratidão, mas você não está mais lá. Caminhe, seja grato por tudo que você tem, mas não perca o seu foco. Tenha um propósito estabelecido, tenha a força de vontade, o vigor de realmente se ver como alguém que não talvez irá vencer, mas que já é de fato uma vencedora, porque você está viva. Agarre com Deus, porque Ele é que me mantém de pé. E corra atrás daquilo que você acredita, porque você pode. E não precisa de ninguém, absolutamente ninguém, acreditar em você. Acredite em você mesmo. É isso que eu queria falar para vocês. Mesmo que todas as portas estejam fechadas, crie, né? Sei lá, uma janela, um buraco, alguma coisa. Espere. Respeite o seu processo. Não queira começar do meio. Comece do início. Porque toda vez que você tenta começar do meio, você vai falhar. Respeite o seu processo e busque a Deus em primeiro lugar. Coloque os seus sonhos nas mãos dele e tenha certeza, você pode alcançar tudo aquilo que você espera. Nossa, que lindo, gente. Que era aula hoje. Eu falo que essa mulher me inspira, ó. Eu falo, gente, assim, é realmente lindo mesmo ouvir todas essas palavras, ver tanta sabedoria, sabe? Tanta maturidade, né, que a gente vê e tanto autoconhecimento, sabe? Eu já falei isso pra Flávia várias vezes, eu de verdade me inspiro muito em você. Eu tento me encontrar e me conectar da mesma forma que você conseguiu, nossa, sabe? Amiga. Porque isso é de fato muito inspirador, gente, muito inspirador. Queria então aproveitar a oportunidade, te agradecer por estar aqui com a gente. A gente sabe que a sua agenda é super corrida e você, quando eu te chamei, quando eu falei, preciso de você, vamos gravar, a pessoa tá pedindo, não dá mais para esperar. Você arrumou um jeitinho para estar aqui com a gente, porque você valorizou o nosso projeto. Nossa, eu valorizo muito. Que só tá começando. E você também só tá sentada aí, as pessoas te pediram, mas eu e a Camila também pedimos. E você tá sentada aí porque você é uma pessoa que nos inspira e que tem tudo a ver com o nosso propósito, com o que a gente acredita. E
tem total sinergia com o nosso projeto, né, Camila? Então, muito obrigada. É um prazer enorme ter você, conviver com você, estar com você. Eu acredito muito nesse projeto. Eu acho que é algo muito grandioso mesmo. Desde o início, eu te falei que seria sucesso. Vocês são duas mulheres incríveis. Vocês também são super inspiradoras para muitas mulheres, para mim, né? Tenho muito orgulho de poder estar aqui e ser vista por mulheres grandes como vocês. E eu desejo todo sucesso, que Deus abençoe vocês. Pra você também. Muito obrigada. Em todas as áreas da vida de vocês. Amém. Eu só tenho que agradecer. A Jéssica já falou tudo que eu também acredito. E, de fato, eu acho que você é uma inspiração para todo mundo, né? Para todas as mulheres. O nosso projeto ele tem como fato de inspirar, ajudar, mas principalmente enaltecer as mulheres que estão perto da gente. Exatamente. Porque eu acho que isso... A gente precisa trabalhar mais no mundo feminino. Então, existe muita competitividade, né? E assim, é uma pena. Uma pena. E sim, a gente tem esse propósito, né, Camila, de enaltecer outras mulheres. E a gente queria muito enaltecer você, mais do que já é. A gente só ia fazer um detalhe. E que bom que todo mundo pode conhecer a Flávia que eu conheço. Hoje eu tô feliz. Que bom. Eu tenho muita alegria, né, da história que eu construí. Mas, de fato, não é sem falsa modéstia, eu ainda estou acostumando com essa, né? É muita coisa. De tanto, né? Sentir, assim, realmente, de fato, muito... como que eu posso falar? De fato, assim, eu ainda não consigo ver dessa forma macro, que eu inspiro tantas pessoas, né? E eu quero, talvez, continuar, porque eu acho que quando a gente é humilde, é aonde que Deus com certeza exalta, né, a gente. E realmente eu só faço aquilo que eu amo, eu faço aquilo que eu acredito, mas assim, ser tão inspiradora, realmente, toda vez que eu me deparo com pessoas que falam isso, eu fico ainda surpresa, sabe? Mas Ser costume. Mas só pra gente finalizar aqui, vou pegar um gancho que eu gostaria de deixar esse recado. Porque a Flávia disse assim, porque às vezes ainda fico surpresa, eu não sabia que inspirava, mas por quê? Infelizmente, a gente vive em um mundo onde as pessoas, elas seguem você, elas não perdem nada da sua vida, elas se inspiram em você, mas elas não falam, elas não curtem, elas não comentam, elas não compartilham. Então, assim, vamos quebrar essa barreira, gente. Pra que isso? Somos todas mulheres incríveis, todas precisam uma das outras. Então, vamos apoiar o sucesso da amiga, da colega, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. Não vamos ter medo que os outros vão pensar ou falar. Exatamente. E curtir, compartilhar do que você gosta. Aqui a gente não tá falando nem que a pessoa, se às vezes ela não gosta daquele conteúdo. Exatamente. Mas você vê tantas pessoas que não perdem uma coisa sua, mas vão estar ali para valorizar. E a maioria das vezes, inclusive, os nossos maiores apoiadores não são as pessoas que a gente acha que são nossos amigos. Você vê gente, assim, te apoiando o seu projeto, pessoas que você nunca imaginou, tá? Então, assim, não tenha medo que os outros vão pensar, falar. Tava até aqui brincando com as meninas. Falei, nossa, gente, no episódio passado, parece que eu saí de uma balada e vim gravar. Tava descabelada aqui, meu cabelo. A Amanda até tentou arrumar, mas ninguém arrumou. E deu aquela confusão. Você acha que eu tô ligando? Nada, o episódio só se divertindo. E tem muitas grandes mulheres, né, que se paralisaram. Porque acham que tem ninguém... o medo daquele julgamento. Ninguém tá curtindo, ninguém tá vendo, eu vou parar. E param, eu conheço... Não para não. Pessoas de muito sucesso, e eu vou muita falar, capacidade de parar, porque precisavam da aprovação, gente, não. por favor. E eu vou falar, tem gente que tá no palco. E tem gente que tá na plateia. Então, assim, às vezes as pessoas se incomodam com quem tá no palco e entendeu? Tem gente que vai estar lá, tem gente que vai estar cá, vai estar tudo certo. Bom, vamos falar a segunda palavra? Isso aí, senão a Amanda mata a gente aqui. Então, agora vamos trocar. Eu vou anunciar e você fala a palavra. Beleza. Então, gente, vamos pra finalizar aqui o episódio de prêmio, né? Porque a nossa convidada é dessa. Já chegou premiando todo mundo. Olha só. A segunda, então, palavra-chave que a nossa, pra ganhar um brinde da Flávia, né? Sim. Qual que é a palavra, Camila?
tudo a ver com o episódio de hoje, né, meus amores? Transformação! Ó, então prestem atenção aí nas duas palavras, vão ter que assistir o episódio inteiro. A primeira a comentar no vídeo aqui, nesse vídeo, vai ganhar um brinde, tá bom? E a segunda, a palavra, quem ganhar o vídeo também. É isso aí. Vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. Então, gente, finalizar agradecendo os nossos parceiros e patrocinadores de sempre, Café Santa Cecília, Embalar, Amor de Bolo, que agora a gente tá doido pra comer esse bolo, tá cheirando o episódio inteiro. Gente. Lanchonete Quero Mais, com salgadinhos deliciosos que chegaram aqui também. Quentinho. Competição Móveis, isso mesmo. E a Conexão TV, né, gente? Tá sempre fazendo essa conexão entre nós e vocês. É isso, um beijo. Final de mais um, então vamos. Parabéns.